Olá! Hoje vamos analisar mais uma obra audiovisual do PAS 2 da Universidade de Brasília, Histórias da Fome no Brasil. Então, se você quer ficar por dentro desse documentário super importante, é só me acompanhar até o final desse vídeo. Vamos lá? Temos aqui primeiramente a ficha técnica de Histórias da Fome no Brasil. Obviamente não temos aqui todos os nomes, né? A gente está dando crédito aqui para apenas algumas pessoas, mas quando você estiver assistindo o documentário, lá no final você vai encontrar todos os créditos dessa produção. Sempre importante ressaltar que é uma equipe gigante que trabalha para fazer um documentário como esse, um filme, então é muito importante dar os créditos. Lembrando que o documentário ele teve apoio da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura e do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Bom, a ONG Ação da Cidadania ela realizou esse documentário Histórias da Fome no Brasil, que foi dirigido pelo Camilo Tavares. O filme ele vai abordar a história da fome no país, desde as secas no início do século passado, né, até as nossas questões contemporâneas. O Daniel de Souza, que é o presidente da organização e filho do Betinho, ele destaca que o documentário vai desmistificar a ideia de que a fome é causada por forças divinas, né? Existem até hoje muitas pessoas que insistem em afirmar isso. E vai mostrar que é uma consequência também das estruturas sociais. A Ação da Cidadania, que foi fundada em 1993 pelo Betinho, ela é uma ação, né, que visa combater a pobreza e mobilizar a sociedade. Então o filme ele vai surgir em meio a essa preocupação com a volta do Brasil ao mapa da fome, após um tempo aí que existiu de queda nessas estatísticas, né, que mapearam aí a fome. Então a produção ela vai abordar os riscos atuais e a importância de políticas públicas adequadas, né? Então eles vão fazer uma pesquisa extensa e o filme ele vai buscar sensibilizar e mobilizar a população, né, para poder se voltar, né, observar tudo isso que é tão recente na nossa história e que também ainda é muito presente. A iniciativa desse documentário visa evitar esses retrocessos e contribuir para um futuro sem fome no Brasil e também no mundo, né? Em um contexto em que a fome global aumentou para 815 milhões de pessoas em 2016, segundo os próprios dados da ONU. O documentário ele é de 2017, isso é importante ressaltar também. Mostrei aqui algumas imagens enquanto eu estava falando de maneira mais geral sobre o documentário, e aqui a gente vai falar sobre os principais assuntos abordados no documentário que são importantes para vocês reverem aí e estudarem também para as provas do PAS 2. Esse documentário, Histórias da Fome no Brasil, ele vai então mergulhar nesses problemas da fome e da desigualdade social, e a gente vai falar aqui agora de cada um desses tópicos. O primeiro deles, que eu coloquei aqui, separei para a gente, é Raízes Históricas da Fome no Brasil. A gente vai perceber que o documentário está bem focado nessa questão do Brasil, mas ele vai dar uma contextualizada global sobre a fome. Então ele vai falar também sobre os Estados Unidos, sobre a África, vai falar sobre a Ásia. Então é importante a gente perceber que ainda existe também no imaginário popular, no senso comum, de que outros países não sofrem com a fome, mas sofrem sim. Isso vai ficar evidente no documentário. Então, primeiro, raízes históricas da fome no Brasil. O documentário ele vai contextualizar a fome como um fenômeno histórico, ou seja, ele está enraizado nas desigualdades estruturais e nas políticas sociais inadequadas que têm marcado a história do Brasil, apesar dos avanços que sabemos que tivemos, né? Ele vai abordar os aspectos como escravidão, o colonialismo e as políticas econômicas que contribuíram para a marginalização e exclusão social de grandes parcelas da população. Depois, desigualdade social e concentração de renda. Aqui a gente está falando porque o documentário examina como a desigualdade social e a concentração de renda vão potencializar a fome e a pobreza no Brasil.
Então o documentário ele vai destacar essa disparidade de acesso aos recursos básicos, como a saúde, a alimentação, a educação, entre essas diferentes camadas da nossa sociedade. Depois, políticas públicas e estratégias de combate à fome. Aí, nessa parte, o documentário ele vai analisar as políticas públicas voltadas para o combate à fome, desde os programas de transferência de renda até as iniciativas de segurança alimentar. E vai questionar a eficácia e a abrangência dessas políticas, destacando as lacunas e as falhas no sistema de proteção social. Isso vai ficar bastante evidente também nesse documentário. E por último, experiências pessoais e resiliência. A gente vai ter diversos relatos pessoais. O documentário ele vai dar voz a essas pessoas, ele vai humanizar essa questão da fome, vai mostrar como que os indivíduos e as comunidades enfrentam diariamente essa escassez de alimentos e vai mostrar também as consequências físicas, as consequências emocionais também, e destacar a resiliência e a solidariedade que está presente nessas comunidades que são afetadas pela fome. E vai evidenciar o papel crucial da mobilização social e do apoio mútuo, que a gente sabe que é muito importante nessa questão da comunidade, das pessoas se ajudarem para enfrentar esse problema. Então a gente sabe que o Brasil, a gente tem diversos problemas, mas a gente sabe que ainda existem pessoas que ajudam umas às outras, né? Essa consciência de comunidade, um vizinho que ajuda alguma vizinha que está passando alguma dificuldade para dar comida para os seus filhos, enfim, isso é muito comum nas comunidades do Brasil. E aí, a gente tem mais algumas imagens aqui que eu separei para vocês, e a gente vai perceber que são falas de diversos personagens, né, do mundo contemporâneo. A gente tem falas do Papa Francisco, de políticos, vai mostrar também algumas partes no Congresso Nacional, falando aí sobre essas questões quando foi debatido lá no Congresso, sobre os conselhos que foram estruturados no Brasil inteiro para poder mapear onde as pessoas passavam mais fome, né, digamos assim, no nosso país. Então, toda essa discussão, né, ela vem de muito tempo já aqui no nosso país, só que as políticas públicas elas começaram não tem tanto tempo assim. Então a gente sabe que elas conseguiram avanços com o passar dos anos, mas depois a gente teve alguns problemas, né? E aqui nessa questão dos principais assuntos abordados, o documentário ele é de 2017, ele não fala sobre a Covid-19. Então eu acho importante, como esse é um assunto também muito relevante, que foi, né, nessa questão da pandemia, pensar que o impacto da pandemia na segurança alimentar das famílias brasileiras vai deixar ainda mais vulnerabilidade e precariedade nas condições de vida dessas comunidades. Então, essa volta do Brasil ao mapa da fome, que foi muito falado aí nos últimos 2 anos, a gente também deve atentar para isso, porque provavelmente lá na hora da prova do PAS, pode ser que eles abordem sim essa temática, beleza? Aí, pensando aqui nessa questão de como pode ser cobrado, né, no PAS esse documentário, eu separei aqui para vocês alguns tópicos que são importantes e que podem ser cobrados lá nas provas do PAS. Então são eles. Primeiro, itens sobre os impactos sociais causados pela fome no Brasil, itens sobre as raízes históricas da fome no país, itens sobre políticas públicas voltadas à segurança alimentar, reflexões sobre a reforma agrária no Brasil e reflexões sobre a importância dos pequenos produtores agrícolas. Sabemos aí que existe neste momento no nosso país muitas discussões acerca do agronegócio, acerca de agrotóxicos, acerca de insegurança alimentar. Essa questão da reforma agrária sempre volta também à tona, principalmente no momento que a gente vive uma bipolaridade, né? Tá bem dividido assim a questão política no nosso país.
Então a gente percebe que toda essa política pública que vem de alguns anos, ela teve alguns problemas, né? É inegável que hoje a gente percebe que os problemas sociais eles ainda são uma grande ferida no nosso país, digamos assim, e que todas essas questões que eu coloquei aqui para vocês, elas podem ser cobradas no PAS 2 da Universidade de Brasília. Então é importante a gente pensar em cada um desses aspectos. Provavelmente vão ser questões relacionadas ao documentário a partir desses tópicos que eu estruturei aqui. Só que a gente deve pensar que o PAS ele também pode tratar desse assunto de maneira filosófica, de maneira mais sociológica, né? Aí a gente vai pensar também nessa questão histórica. Então, de qualquer maneira, se você assistiu o documentário e atentar para os principais aspectos ali, né, desse documentário, você vai conseguir fazer uma boa prova lá na hora. Uma outra questão que é importante a gente pensar, vou deixar aqui mais algumas imagens para a gente ver. A gente está vendo aqui essa imagem dessas mãos com grãos, aqui de uma cooperativa de pequenos agricultores, né? E a gente deve pensar também o seguinte: esse documentário ele vai nos oferecer essa reflexão, né, sobre essas questões que são urgentes, que são complexas, que a gente precisa enfrentar aqui no país. Mas ele também vai chamar a atenção para a necessidade de algumas ações mais concretas que possam erradicar a fome, né, e causar aí, como consequência disso, a promoção da justiça social. Só que a gente percebe que nos últimos anos isso tem sido deixado um pouco de lado, porque principalmente essa guerra contra o desmatamento da floresta amazônica, contra o desmatamento do cerrado, a gente percebe que diversos biomas estão sofrendo com a depredação humana e também por causas naturais, assim, a natureza reagindo de alguma forma a toda essa exploração descontrolada. E a partir disso, o documentário ele vai convidar a gente que está assistindo a refletir sobre o nosso papel na construção de um futuro mais justo, né? A gente sabe que o debate sobre a fome no Brasil ele vem desde os anos 40 e ele tem sido um tema que muitas vezes foi negligenciado pelo poder público, apesar dos alertas de figuras como o Josué de Castro, que eu até coloquei aqui para vocês uma imagem, vou voltar aqui nele para vocês verem, ó, aqui, que ele foi o pioneiro da abordagem da segurança alimentar no Brasil. Mas, assim, a gente percebe que, historicamente, o Estado ele abordou a fome mais como um problema de produção e abastecimento do que como uma questão de direitos humanos e alimentação adequada. Então, apesar das contribuições dele, do Betinho, de todas as pessoas que sempre se preocuparam com essas questões aqui no nosso país, a gente percebe que, com o passar dos anos, apesar do desenvolvimento que eu disse para vocês, ali a partir dos anos 2000, esse campo de segurança alimentar e nutricional ele foi se desenvolvendo, criou um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional e uma legislação que fala sobre o tema, mas mesmo assim a gente tem aí crises econômicas, políticas, tivemos a pandemia que eu disse para vocês, então tudo isso tem aí contribuído para a violação do direito humano à alimentação adequada e que isso, como a gente sabe, sempre vai afetar os grupos mais vulneráveis, que são as pessoas mais pobres. Então, historicamente, o combate à fome no Brasil era fragmentado, não tinha uma abordagem de direitos sociais, mas então a partir de 2000, especialmente a gente teve alguns programas, né, como o Fome Zero, tivemos também o Bolsa Família, houve uma mudança, né, uma quebra aí nessa sequência e um enfrentamento à fome com uma abordagem mais estruturada e política. Apesar disso, a fome ainda persiste como uma expressão da questão social no Brasil, embora tenha havido essas melhorias significativas. Então a gente tem que atentar para tudo isso, ver tudo isso de maneira crítica
não podemos deixar que o senso comum, né, tire a nossa capacidade de pensar criticamente sobre esse assunto, que é um assunto que ainda, infelizmente, se faz presente na nossa sociedade contemporânea aqui no Brasil e também no mundo inteiro. Beleza? Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa análise. Não deixe de assistir o documentário Histórias da Fome no Brasil. É muito importante, vai te ajudar muito a estruturar os seus argumentos, a pensar de maneira crítica e se preparar para as provas do PAS 2. Eu te agradeço pela companhia e a gente se vê aqui nas próximas análises. Até mais.